Vamos lá, queridos. Agora a gente vai falar sobre os tubos sonoros. Os tubos, você também tem vários instrumentos musicais, trompete, corneta, enfim. Tem vários instrumentos, aqueles órgãos, né? Que tem aqueles pipes, né? Grandes, com tubos de tamanhos diferentes, enfim. Tem vários instrumentos musicais, flauta, aonde você tem os tubos sonoros. E os tubos sonoros, eles vão produzir, com o ar que tem ali dentro, vão produzir figuras de ressonância, que são parecidas com o que a gente viu em cordas. Se você já viu o vídeo anterior de cordas, você vai ver que é muito semelhante. E a física por trás também é muito semelhante. Tá? A gente só precisa ver as características. A gente lembra que nas cordas, a gente tinha corda presa nas duas pontas e tinha a corda presa numa ponta só e solta na outra. Os tubos a gente vai ter dois tipos também. Então vamos ver o primeiro tipo, que é o tipo aberto. Quando ele falar que o tubo é aberto, povo de Deus, muito cuidado, porque ele vai ser aberto numa ponta e na outra também, tá? Isso significa um tubo aberto. Ele vai ser aberto numa extremidade e aberto na outra. E essa vai ser a primeira figura que você vai formar. Claro que você não vê, porque isso aqui é o ar, né? Então, nesse caso, você tem aqui, ó, metade de um quibe, né? Lembra que a figura de ressonância eu chamo de quibe? Então, aqui eu tenho metade de um quibe e aqui eu tenho metade de outro quibe. Então, quando você juntar essas duas figuras, eu tenho um quibe inteiro. E aí, se você assistiu a aula anterior, você sabe que um quibe ele tem metade de um comprimento de onda. Então, o tamanho de um quibe inteiro é sempre metade do comprimento de onda. Tudo bem? E claro, o tamanho do tubo a gente chama de L. Esse é o tamanho do tubo, assim como L era o tamanho da corda. Então, a gente vai fazer a mesma lógica que a gente fez para as cordas. A gente vai usar V igual a lambda F. Vai associar o tamanho do tubo com o tamanho do quibe. Como aqui é um quibe e um quibe é lambda sobre 2, então o tamanho do tubo vai ser igual a lambda sobre 2, certo? Vou isolar o lambda. Então, sobre 2 passa para o outro lado, fica 2L. Aqui, lambda igual a 2L. Vou pegar o lambda e substituir aqui dentro. Vai ficar V igual a 2L vezes F. Vou pegar o 2L que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo para o F ficar sozinho. Então, a gente chega nessa expressão matemática, V sobre 2L. Agora eu vou fazer a mesma ladainha, tá, povo de Deus? Agora eu tenho aqui a próxima figura que vai ser um quibe inteiro. Aqui metade de um quibe vai dar outro quibe inteiro, então tem dois quibes. Né? Então fazendo a mesma coisa, só que agora o L, que é o comprimento do tubo, vai ser lambda sobre 4, mais lambda sobre 2, mais lambda sobre 4. Então vai dar 2 lambda sobre 2. Aí isolo o lambda, substitui em V igual a lambda F. Faz a mesma ladainha e eu vou chegar em F igual a 2V sobre 2L. Tá bom? E a próxima figura de ressonância vai ser 2 quibes, metade, metade, vai dar 3 quibes ao todo. E aí faço a mesma história e vou encontrar a expressão matemática 3V sobre 2L. E aí você é esperto, você assistiu o vídeo anterior, aconteceu isso também. Você vê que em todas as fórmulas tem o 2L embaixo. E o que diferencia um caso do outro é o númerozinho que está multiplicando V. Aqui é 1, aqui é 2 e aqui é 3. E isso não é coincidência. Esse 1 vem porque esse aqui é um quibe inteiro. Esse 2 aparece porque aqui são 2 quibes inteiros. E aqui aparece 3 porque aqui eu tenho 3 quibes inteiros. Certo? E aí eu posso, obviamente, ter uma fórmula genérica para isso. F, que é a frequência, vai ser igual a N, que vai ser o número de quibes, ou como a gente chama, o número do harmônico, vezes a velocidade dividido por 2 vezes o comprimento da corda. Então tá aí, o número do harmônico, tá? Aqui, obviamente, está errado, eu copiei e colei do outro. Que é 1, 2, 3, etc. O V vai ser a velocidade da onda e o L, obviamente, é o comprimento da corda, certo? Então, se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que essa formulazinha aqui e toda a física por trás é igualzinha à corda presa nas duas extremidades. Que era a mesma fórmula, NV sobre 2L. Tudo bem? E agora, o segundo caso de tubo é o chamado tubo fechado. Quando ele falar para você que o tubo é fechado, ele é fechado numa ponta e aberto na outra. Então, muito cuidado, porque às vezes ele vai falar assim, um tubo que é aberto numa extremidade e fechado na outra. Quando você lê essa frase, você poderia imaginar que o tubo é aberto, mas não é, tá? Quando ele é aberto numa extremidade e fechado na outra, ele é um tubo fechado. Tá legal? E no tubo fechado, você vai formar essa figura de ressonância que é meio quibe.
Isso aqui, se você lembra da aula de cordas, é igualzinho que acontece com a corda presa numa extremidade só. Tá bom? E aí, se a gente fizer a mesma ladainha, só que agora o comprimento do tubo vai ser lambda sobre 4, e aí usa V igual a lambda F, substitui, etc. Você vai chegar nessa fórmula da frequência. Próxima figura de ressonância, 1 kb meio. Então, 1 kb meio, você vai chegar em 3V sobre 4L. E a próxima figura, 2 kb e meio. 2 kb e meio, você vai chegar nessa figura, nessa fórmula matemática. O que você percebe agora? O que é diferente? Agora aqui é 4L, né? Não é mais 2L que nem no anterior. E agora o númerozinho que está grudado com V, ele aqui é 1, aquele é 3 e aquele é 5. Oh my God, ele pula nos ímpares, né? 1, 3, 5, e aí eu posso extrapolar 7, 9, 11, etc. Você vê que não tem par aqui. Então, na hora que eu jogar a fórmula, você tem que tomar cuidado, porque aqui, ó, eu só tenho harmônicos ímpares. Esse N são apenas harmônicos ímpares. Então, toda vez que eu tenho a fórmula que eu vou usar com 4 embaixo, esse N só pode assumir valores ímpares. Tá legal? E aí, o cuidado que a gente tem que ter, como eu já falei no vídeo anterior, se ele pedir, calcule no tubo fechado, né, o segundo harmônico. Então, o segundo harmônico, muita gente faria o quê? Pegaria N igual a 2 e jogaria aqui dentro. Mas está errado. Porque o segundo harmônico aqui o N igual a 1 e aqui, obviamente, o N igual a 3. Eu só posso ter harmônicos ímpares. Tá legal? Então, esse aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico, esse aqui é o terceiro harmônico e assim sucessivamente. Então, um erro muito comum que a galera comete é não presta atenção nesse detalhe, que aqui, com a fórmula com 4L, eu só posso ter harmônicos ímpares. Então, esse aqui é o primeiro harmônico, esse aqui é o segundo harmônico, esse aqui é o terceiro harmônico. Tá legal? Mas geralmente as questões não são difíceis. Agora a gente vai fazer exercício, então acompanha aí os exercícios se você está assistindo a playlist para a gente poder aplicar, né, tudo isso que a gente aprendeu aqui de acústica. Então é isso, fechamos aqui a nossa aulinha de tubos sonoros. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de se inscrever aí no canal, dar um likezinho no vídeo, porque tudo é feito com muito amor e carinho para ajudar vocês nessa matériazinha que é a física. Se você estiver gostando, vai lá em desesperando.com.br que tem um curso inteiro muito maneiro te esperando lá. Um grande beijo e até a próxima.